A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estamos aqui para dar aquela pré-aula que vai te auxiliar e vai te dar alguns subsídios extras que possam te ajudar nesse novo início de trimestre. Eu imagino que você esteja muito animada, muito animado, porque começou mais um trimestre da EBD. Novos assuntos, novas dinâmicas, um novo conhecimento que você vai poder dar para as crianças a partir deste próximo domingo. Então, eu queria começar com você falando que a lição de hoje é de número 1. O tema é Jesus, o bom pastor. Então é um tema muito interessante que dá para fazer muitas coisas na sua sala de aula, tá? Então eu vou dar algumas ideias aqui, mas você também pode explorar um pouco mais para fazer além do que eu vou dizer aqui, tá bom? E qual é o versículo de memorização de hoje? Está lá em João, capítulo 14, capítulo 10, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Você vai ver aí que no PDF que está na descrição do vídeo, você vai encontrar uma página como essa, que tem todo o sumário de tudo que eu vou falar aqui, tá bom? E justamente o primeiro é sobre este versículo. Então você tem que explorar um pouco cada palavra para poder explicar a sua criança o que significa ser um pastor, o que é um pastor, o que é ser um bom pastor, e você vai também durante a sua aula fazer essa dinâmica de comparação entre o pastor e Jesus e entre a gente e as ovelhas, como sendo ovelhas, tá bom? Então é importante que você vá fazer toda essa explicação para que a criança possa entender o que significa cada palavra desse texto, tá bom? Agora, sempre abrindo a Bíblia, mostrando que o que você está tirando ali daquele versículo não é seu, está na palavra de Deus, tá bom? Então você pode até fazer uma brincadeira assim: crianças, peguem a Bíblia, abram um versículo e você vai ajudar elas a abrir, porque talvez elas não saibam ler, né? São crianças não alfabetizadas por causa da idade que elas estão. Então aí você diz: agora vamos tirar o versículo da Bíblia, e aí você pode mostrar o visual que você quiser. E aí eu tenho para você aí um visual. Deixa eu virar aqui para mostrar a vocês que é esse visual aqui, que tem um versículo e tem uma referência de Jesus com as ovelhas. Porque eu já falei a vocês aqui que é muito importante que as crianças pequenas, as crianças que ainda não sabem ler, elas precisam ter uma referência de imagem para que elas possam associar aquele versículo que você está dizendo. Então, se o versículo fala sobre ovelhas, fala sobre um bom pastor e que nós vamos fazer referência a Jesus, então é interessante que você tenha uma imagem falando sobre isso. Então, essa imagem aqui vai estar lá no PDF, tá? Ela é em formato de A4, uma página normal. Mas você pode ampliá-la, tá? Eu acho que eu já dei essa dica aqui, de quando você for fazer a impressão, você coloca lá em múltiplos na hora de imprimir, e aí você consegue fazer com que imprima em um tamanho maior. Pode ser em 2 folhas, 3 folhas, 4 folhas, a depender de quanto você queira o tamanho. Então essa mesma imagem aqui você pode ampliar para ficar muito maior. Ou então, se você quiser usar, pode usar a imagem aqui como molde e fazer de EVA, fica à sua disposição, tá certo? Então esse aqui é o cartaz que você vai usar para fazer a memorização com as crianças, tá bom? E aí depois eu vou mostrar aqui como seria a parte de você mostrar a história para as crianças, tá bom? Eu trouxe para vocês a ideia de fazer uma luva para contação de história. Essa luva aqui você pode usar para diversas aulas, tá bom? É somente aqui, eu vou mostrar as duas versões, tá? Aqui é um EVA cortado e tem um bolsinho, que é onde você vai encaixar os palitoches, que eu vou mostrar a vocês. Mas vocês vão encontrar no PDF essa mesma imagem aqui, que são 3 folhinhas, que é a mesma luva, só que sendo de papel. Aí você pode colar no papelão ou em alguma outra coisa que você tem que seja mais durinho. Então, veja, vai fazer a mesma ideia, a mesma dinâmica da luva, tá? Mas aqui desse lado aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer com o EVA. Então, o que acontece? Tem um bolsinho, e você vai pegar a sua luva, encaixar, e você vai começar a contar a história para a criança. E você vai começar a falar a referência sobre o que é ser um pastor de ovelhas. E aí eu acho interessante que você tem essa imagem também no PDF, uma imagem ou uma referência que as crianças possam entender o que é ser um pastor de ovelha. É claro que se você quiser deixar uma coisa muito mais dinâmica e muito mais legal e as crianças ficarem muito mais, entendendo um pouco mais, você pode caracterizar, se você ou alguma criança, tá? Você pode colocar aqui, ó, você pode ver aqui nessa imagem que o pastor ele tá vestido com uma roupa grande, né, como se fosse um vestido, e ele tem uma cordinha amarrada aqui na cintura, e ele tem um cajado, e ele tá cobrindo a cabeça dele com um pano, porque por causa do sol que ele ficava durante o dia com as ovelhas. Então, se você quiser, quem sabe, você poderia receber as crianças já vestido como um pastor de ovelhas. Elas iriam ficar sem entender a início e depois você ia explicar. Sabe por que eu tô assim? Porque assim é que se vestia um pastor. Então, você pode fazer essa caracterização. Ou então você usa o palitoche, para que a criança entenda
o que é um pastor de ovelhas, como ele se vestia. E se você... Aqui tem a imagem de um cajado, né, na mão dele. Mas se você tiver um cabo de vassoura, você pode enrolar ele todo com algum EVA ou com algum tecido marrom, tá? E aí você pode fazer ou pintar também, se você puder utilizar para depois deixar na sua igreja como um cajado lá para o seu acervo. Então você pode usar um cajado para mostrar a eles como era esse cajado, como é que ele levava, tá? E na pontinha você faz aqui essa mesma ideia, pode ser feita de papelão também. Então você pode usar caracterização ou palitoche, tá? E aí quando você for mostrar às crianças, você vai colocar na sua mão aqui a luva, tá bom? E você vai, ó, encaixando e mostrando às crianças, encaixando e contando a elas como é a história. Você vai falar sobre a questão das ovelhas. E as ovelhas têm características muito peculiares que vocês precisam deixar para crianças sabendo que a ovelha ela não enxerga muito bem, que a ovelha ela é um animal muito inofensivo. Você pode trazer, se você tiver uma pelúcia, pode trazer também. Você pode colocar algodão na ovelha para mostrar a questão de como era a lã dela. Então você pode fazer toda essa explicação mais apurada do que é uma ovelha. Que a ovelha, por ser muito indefesa, ela precisa de alguém que a defenda, que é o pastor. Ela precisa mostrar às crianças, você precisa mostrar às crianças como é que uma ovelha faz. Você pode até fazer o som que a criança, que a ovelha faz, né? Que é o mé. Então você pode fazer toda essa referência para que a criança possa compreender o que é uma ovelha de verdade e como é que ela funciona e como é que ela precisa de alguém que ajude ela, que proteja ela, como é o pastor, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês que lá no PDF de vocês vai ter muitas ovelhinhas, tá bom? Pra você cortar, pra que você possa mostrar lá pra sua criança. E você pode ir encaixando e contando a história, falar que as ovelhas elas comem o pasto e o pastor é que leva elas, mas existem animais que querem pegar a ovelha, como é o caso do lobo, do leão, que vai ter lá também. Então você vai encaixando e dizendo, olha, o lobo, ele é um predador que quer pegar a ovelha, mas é para isso que serve o pastor. O pastor está aqui para defender a ovelha do mal, defender a ovelha de qualquer coisa que possa fazer qualquer dano a ela. Então você vai falando que o pastor ele vai defender e expulsar o lobo de perto da ovelha. Mas você vai ver aí na sua história que a lição vai falar que existe um outro grupo de pessoas que são os mercenários, que são aqueles que cuidam das ovelhas de outras pessoas. E esses mercenários muitas vezes não defendem a ovelha como é um bom pastor, que dá vida pelas suas ovelhas e como foi Jesus pra gente. Então você vai contando, vai falando da referência da ovelha, mostrando as características dela, falando do bom pastor, dando referência e depois, ao final, depois de você fazer toda essa dinâmica, você vai contar às crianças que Jesus é como se fosse um bom pastor e que ele cuida de nós e que ele nos protege do mal. É ele que nos defende das coisas ruins que podem acontecer. E nós somos como ovelhas, que precisamos de alguém que cuide de nós. E que se nós estamos até agora aqui vivos, é porque o Senhor tem nos protegido como um bom pastor. E o versículo de memorização fala que ele nos conhece. E aí você vai falar, criança, você sabia que Deus sabe quem é você? Deus conhece cada um. Ele não se confunde os nomes, ele não confunde a sua característica. Cada ovelha para Jesus é única e ele sabe quem é você, sabe onde você mora. E você vai falando, olha, Deus conhece você, ele cuida de você. E aí você pode pedir para que elas, quem sabe, dizer um exemplo de alguma hora que elas perceberam que Jesus cuidou delas, livrou, porque o pastor, ele é como se fosse livramento na vida da ovelha, livramento contra os predadores, contra as pessoas que querem acabar com a ovelhinha. Então você vai falar, olha, Jesus ele é livramento. Você pode muitas vezes não ver, criança, mas Jesus está livrando você de algum mal que possa acontecer. E você vai falando agora sobre Jesus. Então depois de você falar as características do pastor e da ovelha, você finaliza fazendo essa comparação entre Jesus e o pastor, você e a ovelha, a gente e a ovelha, tá bom? Então veja bem, depois que você contou a história todinha, que você usou a luvinha para contação de história, eu queria dar uma dica de você fazer uma dinâmica de fixação desse conteúdo, que seria brincar de esconde-esconde ovelha. Como é que seria? Você pode pegar
essa mesma ovelhinha que tem aqui lá no PDF e você pode espalhar ao longo da sala, tá bom? Se quiser, você pode colocar um confeitinho atrás, né, para ficar uma coisa mais empolgante para elas e dizer: crianças, tem ovelhas espalhadas pela sala. Eu preciso que vocês achem. Você pode fazer com que uma criança possa ir uma de cada vez e cada uma procure uma ovelha e volte. Ou você pode deixar que elas vão livremente e deixem que elas procurem as ovelhas. E assim que cada um achar uma ovelhinha, volta e leva para a tia. E aí você vai falar, enquanto elas estão procurando, vocês vão dizer: vocês são como os pastores, estão à procura da ovelha de vocês. Não deixe as ovelhas perdidas. Vão em busca da ovelha de vocês. E você fica repetindo isso. Eu já falei que a repetição ensina muito, né? Então você fica repetindo: criança, vamos procurar. E se alguma criança: eu não achei, tia, eu não tô achando a ovelha. Você diz: você vai deixar sua ovelha perdida, pastor? Procure sua ovelha, pastor. Então vai incentivando com que eles procurem a ovelha. Então é brincadeira de esconde, esconde ovelha, tá bom? É uma alteração, né? Para poder, aquela brincadeira de esconde-esconde de objetos, mas a gente vai fazer com ovelhas para fazer uma referência à aula de hoje, tá bom? E aí, se você tiver conseguido aquele TNT marrom, aquela cordinha, você pode caracterizar a criança para que ela possa procurar a ovelha com já caracterizado como se fosse um pastor mesmo, tá bom? E aí o que acontece? Eu deixei para você também aí no vídeo, eu deixei uma música, tá? Que é aquela ovelhinha, tá? Ovelhinha de Turminha, da Nath e de Cristina Mel. Esse link que eu botei pra você no PDF tem até uma coreografia que é bem legal, que você pode fazer ao final com as crianças, porque você vai reforçar o que eles aprenderam e, além do mais, você vai brincar, dinamizar e eles ficarem bem animados lá com esta música, tá bom? Agora, vejam bem, na hora da contação da história e na hora de você fazer o esconde-esconde com as ovelhinhas, você tem a opção de usar, sim, as imagens que estão lá no PDF pra você, ou você pode usar bolas. Você pode pegar uma bola branca, tá? Bolas brancas, aquelas de encher mesmo, bexigas. Você pode colocar a carinha da ovelha na frente, ó, tá aqui essa carinha, tá bom? Você pode, ou então você pode você mesmo desenhar a bola com a característica de uma ovelha, tá? Pra ficar bem legal. Se você for usar as bexigas, eu acho interessante que a criança vá levando as ovelhinhas com seu cajado, né? Se você tiver conseguido lá, vai ser muito legal. Elas vão gostar muito dessa brincadeira e você pode colocar várias bexigas em um lugar e se você conseguir fazer um cercadinho, você pode pedir para as crianças levarem essas ovelhas para o cercadinho, como um pastor faz, tá bom? Então eu acho que seria bem interessante você usar as bexigas, muito mais do que na hora da brincadeira, né? Muito mais do que você usar somente as imagenzinhas assim, tá bom? E aí, se você quiser esconder esses balões como sendo as ovelhas, também pode ser, tá? Agora, é interessante fazer pequenininho, né? Porque aí você consegue esconder em vários lugares, tá? Então, essa imagem da ovelhinha também está lá no PDF. Se você quiser, ó, pode também colocar no palitoche e deixar que a criança leve como lembrancinha para sua casa e para lembrar de qual foi a história que você contou hoje para as crianças. Então hoje, queridos, a ideia é que você possa ter o objetivo de mostrar às crianças de serem gratos a Deus, porque Ele cuida de nós e do nosso coração. E também entender que nós somos ovelhas do nosso bom pastor. Então esses são os objetivos que você precisa inculcar na cabecinha da sua criança e que você precisa fazer com que ela entenda ao final desta aula. Eu espero que você consiga esses objetivos, porque saber que tem um ser que cuida de nós é a nossa esperança e a nossa alegria, né? E aí, eu queria dar para vocês aqui algumas ideias a respeito de hoje, já que é a primeira lição do trimestre, né? Estamos iniciando um novo trimestre e você deve estar muito animado com esses novos assuntos. Eu queria dar uma dica para você de você mostrar, de você fazer, na verdade, uma decoração na porta da sua sala. Essa imagem vai estar lá no PDF também. Tem uma igreja aqui, tem uma igreja e tem vários balões. Lá no PDF tem muitos balões assim, ó, tá vendo? Muitos balões aqui, eu só cortei 3, que era pra mostrar pra vocês, mas tem várias folhas de cores diferentes, tá? Então, vai ter uma igreja, então eu acho que seria legal as crianças serem recebidas de uma forma diferente nesse trimestre. Na porta da sala dela, já ter uma igreja e ter vários balõezinhos e cada balão você colocar o nome da sua criança. Você imagina quando elas serem recebidas com esse acolhimento diferente, dizer, olha, ela tem o nome, tá aqui, aí você mostra o nome dela e diz, essa sala aqui é a sua sala. Então eu acho interessante você decorar a porta da sala com a igreja e esses balões aqui com o nome de cada criança que você tenha, tá bom? Ou então você pode usar aqueles balões brancos que eu dei a dica de fazer ovelhinha. Você pode colocar uma fitinha e colocar os balões, tá?
subindo da igreja também e colar com fita na porta da sala. Fica à sua disposição, mas se quiser usar os materiais que estão no PDF, essas imagens aqui estão lá, então você pode deixar ao longo de todo o trimestre essa decoração, porque fica uma forma de acolhimento mais diferente, tá bom? E aí, eu queria deixar também uma dica de como você fazer com que os papéis eles fiquem mais duráveis. Aqui, ó, na frente desse palitoche eu coloquei uma fita adesiva. Você pode colocar a fita adesiva ou você pode colocar aquele papel contact. Porque às vezes a gente não tem dinheiro ou não tem o EVA. Então não fique preocupado, não fique só nesse mundo de EVA. Não, tudo tem que ser com EVA. Não, você pode usar papel, papelão. Então se você quiser deixar o seu papel, o seu palitoche mais durável, até impermeável aqui, tá vendo? Porque papel se a gente molha, né, se acaba. Mas se você colocar aqui a fita adesiva na frente ou colocar o papel contact, não vai ter problema, vai durar bastante, até com água não molha e fica mais durável, tá? Então você pode usar em todos os seus materiais que você for usar de papel, você pode fazer esse envelopamento para que possa ser mais durável para você e possa ficar aí no acervo da sua igreja, tá bom? Querida, eu espero que você tenha gostado de todas as dinâmicas que eu dei aqui nesta tarde e que possa ser muito útil para você e fique à vontade para explorar ainda mais as ideias e fazer com que a sua aula seja muito melhor, tá bom? Se você gostou, pode curtir o vídeo, deixar um comentário, porque isso vai fortalecer o canal da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor! Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.